Bom dia, meus queridos alunos da Escola Municipal Bom Jesus. Meu nome é Igor Fernandes e sou o professor de Geografia de vocês. Como vocês já devem ter visto alguns vídeos meus, e neste momento eu estarei trabalhando com vocês um conteúdo da quinta apostila do mês de agosto. E o conteúdo dessa quinta apostila seria representação gráfica do relevo. Então, nesse conteúdo, nós estaremos falando sobre a representação do relevo. Mas assim, o que é relevo? Bom, pessoal, o relevo, ele é o solo, onde nós estamos acima do relevo. Ou seja, basicamente, o relevo é a superfície da Terra, certo? Então, assim, um mapa ele pode representar tantas características físicas como humanas ou sociais do espaço. Entre as características físicas está o relevo terrestre. A superfície da Terra, incluindo o fundo dos oceanos, ela não é lisa como uma casca de ovo. Ao contrário, ela mostra-se bastante diversa. Ela há saliências, como montanhas, colinas, serras, cordilheiras e etc. Áreas planas, entre outras formas. A diversidade de formas de terras submersas abaixo das águas dos oceanos, rios e lagos e das terras imersas é que se dá o nome de relevo. Então, como vocês podem observar, a Terra não é plana, certinha, igualzinha, lisa. Ela tem várias ranhuras, ou seja, altos e baixos. Por isso que a gente vê várias montanhas, várias áreas altas e baixas na nossa cidade, no nosso município e em outros lugares. Quando a gente viaja, a gente vê, certo? Então, aqui está uma representação gráfica, ou seja, aqui temos uma área de vulcânica, aqui seria a crosta terrestre e fossa oceânica, seria aqui cadeia mesoceânica e assim por diante. Ou seja, ela não é uniforme, ou seja, ela é toda diversificada, altos e baixos, até mesmo dentro do oceano. Aqui nessa outra imagem, a gente vê aqui uma área alta, uma área mais baixa e assim por diante. Ou seja, para representar graficamente o relevo, os cartógrafos utilizam diversas técnicas. A mais frequente tem como base as curvas de nível, que são linhas que, traçadas em um mapa, unem pontos do relevo da mesma altitude, certo? Bom, então, pessoal, o que seria curvas de nível? Com equipamentos específicos, geólogos, engenheiros, geógrafos, topógrafos e entre outros profissionais medem as altitudes do relevo de determinado espaço natural ou geográfico. Com base nesses dados, podem representar graficamente o relevo por meio de curvas de nível, dando origem ao mapa topográfico, como a gente vai ver aqui na imagem acima. Abaixo. Então observe aqui. Aqui são as metragens de cada curva dessa, ou seja, aqui está demonstrando a altitude do relevo de várias dessas áreas aqui. Então, como vocês podem observar, aqui nessa parte da cidade de Jardinópolis, mostra áreas bem mais altas e bem mais baixas do relevo. Observe aqui nesse mapa que mostra o rio, essas áreas aqui são bem mais baixas do que essas, certo? Então, essas curvas de nível elas variam de 20 em 20 metros. Esse intervalo recebe o nome de equidistância, que é uma distância igual de cada área. A equidistância depende do objetivo do topógrafo. Se é o que se pretende, é maior detalhamento das altitudes do relevo. Essa equidistância deve ser menor se o objetivo é menor detalhamento. A equidistância deve ser maior. O uso de cores. Para facilitar a interpretação das curvas de nível, muitas vezes usa-se cores que representam as várias altitudes do relevo. Essas cores obedecem a padrões internacionais, seguindo determinada sequência das cores claras às mais escuras. Então, como vocês podem observar aqui nesse mapa, mostra quanto mais alto, mais escuro, cores quentes, e quanto mais claro, áreas mais baixas, ou seja, as cores mais frias, né? São as áreas mais baixas.
Vocês podem observar aqui. Observe aqui, de laranja aqui, ó, são as áreas mais altas do nosso país. Perfil topográfico. O relevo em detalhes. Quando as curvas de nível de determinado espaço natural geográfico, obtém-se a compreensão do relevo desse espaço. Porém, em alguns casos, é preciso observar detalhadamente a variação das altitudes do relevo. Para isso, deve-se traçar com base nas curvas de nível e na escala de um mapa topográfico o perfil topográfico do espaço que mostra um córrego de superfície terrestre. Veja a linha A e B na figura 42. Então, observando aqui, pessoal, linha A e B, observem aqui. Mostra aqui a altitude do Pão de Açúcar e Morro da Urca, a curva de nível e perfil topográfico. Então, aqui nessa curvinha aqui, ó, são as áreas mais altas do Morro Pão de Açúcar. E o Morro da Urca, que é ele menor, né, mostra aqui a altitude de acordo com esse gráfico aqui. Certo, pessoal? E aqui a imagem desse mapa aqui do Pão de Açúcar. Certo? Então, pessoal, observe aqui a altitude desse morro. Nesse momento aqui, nesse ponto A e ponto B. Ou seja, desse ponto está demonstrando a altitude desse Pão de Açúcar. O bloco diagrama. O bloco diagrama é uma representação gráfica elaborada em perspectiva que mostra determinada área da superfície da Terra nas 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Essa técnica é usada não apenas para representar o relevo de uma área, mas também a hidrografia, geleiras e os tipos de rocha que se encontram no subsolo, entre outras informações. Então, na imagem do bloco diagrama, geralmente, ele é meio parecido meio em 3D, certo, pessoal? Então, observe aqui. Mostra aqui os rios, fundo do mar, o mar, a cidade, o rio, o lago. E aqui, o vulcão, a crosta terrestre, abaixo da crosta terrestre tem uma outra parte da superfície aqui. E assim por diante, certo? Agora, pessoal, que estamos aqui na parte da atividade, eu gostaria de destacar o seguinte, pessoal. Essas atividades, elas são todas baseadas nas figuras, imagens, mapas e o texto que está acima dessa apostila. Então, se vocês for precisar de qualquer outra coisa para responder essas atividades, não é necessário. É somente esse conteúdo da apostila vocês conseguem responder. Se caso vocês não entenderem, podem pedir ajuda para mim que eu ajudo vocês, certo? Por que eu estou falando isso? Porque eu recebi várias apostilas com muitas atividades sem fazer, certo? Outra coisa que eu queria destacar nesse momento fez atividade de geografia, põe o nome de vocês no campo lá, nome, porque veio também muitas apostilas sem nome para mim, tá bom, pessoal? Então eu estou apenas relembrando vocês referente a isso, certo? Agora, nesse momento, eu gostaria de passar um videozinho para vocês, que é uma explicação sobre o relevo, certo? Aguarde um segundo, por favor. Você já teve a oportunidade de observar que a superfície da Terra não é uniforme? Há montanhas, serras, vales, planaltos, planícies, depressões, entre outras tantas irregularidades. Chamamos de relevo todo o conjunto de variações que existe na superfície terrestre. Vamos conhecer agora alguns aspectos do relevo? Morro é uma pequena elevação natural de terra. Monte é também uma pequena elevação natural de terra, um pouco maior que o morro. Montanha é uma alta elevação da superfície natural da terra. Serra é uma reunião de montanhas. Depressão é um abaixamento do nível do solo. Vale é uma depressão entre 2 montes ou montanhas. Planície é uma grande extensão de terreno plano. Planalto é um terreno mais alto que as terras vizinhas.
Arraste os elementos que compõem o relevo, associando-os corretamente à figura. Bom, pessoal, então ali no videozinho curto, né, ele explica um pouco sobre os tipos de relevo, certo? Tem na atividade também explicando, certo? Então, aqui voltando aqui às atividades, vocês vão usar a apostila e esses conhecimentos, tá bom? Então, por exemplo, primeiro exercício. De acordo com a figura 38, identifique duas formas de relevo submarino ou fundo oceânico. Aí você vai lá, lê o texto, olhe na figura e você vai saber. Analisar o mapa da figura 41. Em que altitude escorre o rio Amazonas e São Francisco? Você vai lá olhar na figura 41 para saber. Então temos aqui, ó, de acordo com a figura 42, tendo como critério o menor nível de dificuldade, você escolher o pão de açúcar ou morro da Oca para escalar. Explica o porquê. Então você vai lá ver e verifique para poder responder. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar no WhatsApp, certo? No WhatsApp no grupo da escola, tá bom? Então, bom estudo a todos, tá? Tenham um ótimo dia. Qualquer coisa me procure. Até mais.